Boa tarde, meus queridos alunos do Uniraxá, mais especificamente, quinto período diurno. Estamos aqui com a nossa disciplina Falência e Recuperação de Empresas, numa tentativa de manter contato com vocês e continuar ministrando o nosso conteúdo nesses tempos de suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia do Covid-19. Infelizmente, o nosso portal acadêmico está passando por momentos de instabilidade, tendo em vista a grande quantidade de acessos, de maneira que espera-se que isso seja resolvido dentro em breve, mas para que não haja conteúdo e nem acúmulo de matérias para vocês, eu estou optando por gravar essa aula num canal que criei no YouTube especificamente para essa finalidade, e sem prejuízo de deixar registrado no nosso portal acadêmico, na parte de trabalhos, onde eu costumo postar minha apostila e outras atividades, o link para que vocês acessem essas aulas, e assim como também vou continuar postando lá, como sempre fiz, o nosso material de apoio. Como eu já disse, o momento exige de todos nós muita paciência, muita compreensão e principalmente muita criatividade. Então, estamos aqui quebrando a nossa cabeça também para produzir esses vídeos caseiros. O tema hoje, gente, é a verificação e habilitação de créditos na falência. É o tema que está compreendido entre os artigos 7º a 20 da Lei 11.101 de 2005, ou seja, a Lei de Recuperação de Empresas. Esse tema, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: com todo respeito ao legislador, eu entendo que a lei não ficou muito bem organizada nesses artigos, não. Uma hora ela está falando de uma coisa, depois ela passa a falar de outra, depois ela volta a falar. Então, eu elaborei uma espécie de um gráfico, de um organograma, mostrando as diversas fases desse procedimento de verificação e habilitação de créditos. Até tentei utilizar uma televisão atrás de mim para projetar as imagens e mostrando para vocês, mas o problema é que acontece o efeito espelho, a letra fica completamente invertida. Então, em vez de ajudar, vai perturbar. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vamos combinar o seguinte: vocês, por gentileza, ou imprimam ou abram em paralelo uma janela dentro do ambiente virtual de aprendizagem com esse esquema, esse organograma que eu fiz, e eu vou falando, vou me reportando a ele, e vocês vão seguindo a aula também pelo organograma. Então, é o seguinte: tanto na recuperação judicial como na falência, é necessário aferir com exatidão quais são os credores, qual é o crédito que cada um deles tem e também qual é a sua classificação, porque vocês já sabem que esses créditos são escalonados de acordo com o artigo 83 da Lei de Recuperação de Empresas, de tal maneira que só se passa para a classe seguinte depois que a anterior estiver completamente paga, isto é, os credores da classe anterior estiverem completamente pagos. Nesse sentido, então, assim, intuitivo que esse procedimento de verificação e habilitação de créditos assume um relevo muito particular. Então, gente, vamos lembrar aqui que, inicialmente, tanto o recuperando como o falido ou algum credor, no caso da falência, pode requerer ou a recuperação judicial ou a falência. Nós teremos, então, um momento em que o juiz, presentes os requisitos legais que autorizam a recuperação judicial, ele deverá deferir o processamento da recuperação judicial. Assim como também o juiz, em vista de uma petição inicial de falência, presentes as hipóteses de falência e os demais requisitos legais, também deverá decretar a falência do devedor. Então, essas duas decisões, ou a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, ou a sentença que decreta a falência, são os marcos a partir dos quais será publicado um edital com uma lista de credores. Quem é que fornece essa lista de credores? Depende. Se for uma recuperação judicial, como ela só pode ser requerida pelo próprio devedor, com certeza ele terá que juntar a sua inicial, a sua relação de credores, como nós veremos na aula em que a gente tratar sobre a petição inicial na recuperação judicial.
Já a falência, tanto pode ser requerida pelo próprio devedor, nós teremos então o que se denomina autofalência, como pode ser requerida por outro credor, por qualquer credor. Se o próprio devedor requer a sua falência, nos casos de autofalência, ele terá que instruir a sua inicial com uma lista dos seus credores. Se, de outro lado, quem requer a falência é um credor, por certo que o credor do devedor jamais saberá dizer quais são todos os seus credores. Nesse caso, ou então no caso da autofalência, se o devedor não instruir a inicial de plano com essa lista de credores, o juiz poderá intimá-lo para que ele apresente essa lista dentro do prazo assinado, sob pena de crime de desobediência. Mas mesmo assim, se o devedor ficar recalcitrante, não entregar essa lista, essa tarefa é atribuição do administrador judicial, como nós já vimos na aula, na qual nós tratamos sobre esse auxiliar do juízo. Nesse caso, o administrador judicial, então, de posse de livros e documentos contábeis e fiscais do devedor, terá a tarefa de elaborar essa primeira lista. Essa lista, então, ou aquela que foi elaborada pelo próprio devedor, ou aquela que foi elaborada depois pelo administrador judicial, terá que ser publicada logo em seguida a essa sentença que defere o processamento da recuperação judicial ou a sentença que decreta a falência. Muito bem, publicada essa sentença, inicia-se, então, o que a gente chama de fase de verificação e de habilitação de créditos. Essa fase, ela pode ser composta de duas outras fases. A primeira, que a gente chama de fase administrativa, que ocorre geralmente na maior parte dos casos, e a outra que nós denominamos de contenciosa, que pode ocorrer ou não. Vocês vão entender mais adiante em que casos que ela ocorrerá, em que casos que ela não ocorrerá. Mas o fato é o seguinte, a fase administrativa se inaugura tão logo esse edital contendo essa lista de credores seja publicado. Ou seja, dentro de 15 dias a partir desse edital, abre-se para os credores a possibilidade de apresentarem habilitações ou divergências. São petições dirigidas ao administrador judicial. É uma fase, portanto, em que não há participação direta do juiz. Ela vai se desenvolver entre credores e administrador judicial. Qual é a diferença básica entre habilitação e divergência? A habilitação é para aquele credor que julga que tem um crédito contra o devedor, mas esse crédito, por algum motivo, não constou da lista de credores que foi publicada em edital. Já a divergência destina-se àquele credor cujo crédito constou da lista, mas o credor entende que ele não está correto, ou porque o valor está menor do que deveria estar, ou porque a classificação atribuída ao crédito está pior do que a que ele, credor, atribui ao mesmo crédito. Ou seja, a divergência tem como propósito específico ou o de aumentar o valor do crédito, ou então melhorar a classificação desse crédito. Os requisitos para essa habilitação estão previstos no artigo 9º da Lei 11.101, cuja leitura vou me permitir agora de fazer com vocês. Artigo 9º. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, deverá conter: inciso 1º, o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo. Número 2, o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Inciso 3º, os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Inciso 4º, a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. E inciso 5º, a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Lembrando que esses títulos deverão ser exibidos no original, a menos que eles estejam juntados em outro processo, quando então terão que ser apresentados por cópias autenticadas em tabelionato de notas. Certo?
Então, basicamente, é uma petição simples que o credor vai fazer, endereçada ao administrador judicial, dando a conhecer os seus dados pessoais, os dados do crédito, juntando as provas que ele tiver em favor da sua pretensão de habilitar ou de questionar o valor ou a classificação do crédito na lista primitiva. Muito bem, dentro de 45 dias do final daquele prazo de 15 dias que os credores têm para promoverem as suas habilitações ou suas divergências, o administrador judicial terá que examinar todas essas habilitações, todas essas divergências, e partindo daquela lista de credores apresentada originariamente e geralmente pelo devedor, ele vai depurá-la para incluir créditos habilitados, alterar créditos que foram objetos de divergência. Mas ele também pode fazer isso sem provocação. Pode ser que, verificando a documentação contábil e fiscal do falido, do recuperando, ele entenda que um crédito que está naquela lista primitiva não deveria estar ali, por exemplo, porque foi quitado. Então, ele poderá excluir. Muito bem, dentro de 45 dias, então, o administrador judicial fará publicar por edital uma relação de credores. Essa primeira relação de credores, na verdade, então, ela é uma depuração daquela lista de credores que aparece nos autos, tão logo seja ou deferido o processamento da recuperação judicial ou decretada a falência do devedor. Eu costumo brincar que o sonho de toda lista de credores é se transformar num quadro geral de credores homologado. E nós vamos estudar agora justamente o caminho que essa lista terá que percorrer até que isso realmente aconteça. Muito bem, o juiz, diante desse quadro geral, dessa relação de credores elaborada pelo juiz, pelo administrador judicial, se não houver nenhum tipo de questionamento por parte de quem quer que seja com relação a essa primeira relação elaborada pelo administrador judicial, vai simplesmente homologá-la como se fosse um quadro geral de credores, QGC é a abreviatura que se utiliza para o quadro geral de credores. E se isso acontecer, estará encerrada não só a fase administrativa do procedimento de verificação e habilitação de créditos, como efetivamente, inclusive, o próprio procedimento de verificação e habilitação de créditos. Por quê? Porque todos ficaram satisfeitos com a relação que foi elaborada pelo administrador judicial a partir da lista de credores e de todas as habilitações e divergências que foram apresentadas. Então, pode parecer um pouco complicado quando a gente faz uma leitura inicial dos artigos 7º a 20 da Lei 11.101, mas, na verdade, é uma questão lógica, bastante concatenada, de maneira que, se vocês acompanharem o organograma, o esquema que eu disponibilizei para vocês no portal, e ouvindo a minha explicação, eu estou praticamente segura de que vocês vão compreender muito bem essa fase. Muito bem, então agora nós vamos começar a fase contenciosa, que é a segunda fase que pode acontecer ou não. Agora, eu acredito que vocês entenderam por que eu digo que ela pode acontecer ou não. Porque se na fase administrativa não houver questionamentos, a relação elaborada pelo administrador judicial será homologada pelo juiz como quadro geral de credores e terá fim, então, o próprio procedimento de verificação de créditos. Mas eventualmente, e acontece bastante, pessoas interessadas podem não se dar por satisfeitas com essa primeira relação elaborada pelo administrador judicial. E aí, o que fazer? Bom, aí então, como o mecanismo de se valer do administrador judicial já foi adotado, esgotado e não surtiu o resultado esperado, resta então começar a fase contenciosa, que é uma fase judicial.
Será, então, depois da publicação daquela relação de credores pelo administrador judicial, que não foi homologada como quadro geral de credores, diante dos questionamentos apresentados, aberto o prazo para as impugnações. Os interessados terão 10 dias, a partir da publicação dessa relação, para apresentar impugnações. O que são as impugnações? Qual é a sua natureza jurídica? A natureza jurídica das impugnações é de uma ação incidental, ou seja, ela vai ser distribuída para o próprio juízo falimentar e vai ser distribuída dentro dos próprios autos do processo de recuperação judicial ou de falência, certo? Bom, quem é que teria legitimidade para interpor, então, essa impugnação? Essa legitimidade, gente, está lá no artigo 8º. São eles os legitimados. Primeiro deles, o comitê de credores, se houver. Nessas alturas, vocês já sabem que o comitê de credores não é um órgão obrigatório, nem na recuperação judicial, nem na falência, pode existir ou não. O Ministério Público, o devedor, os sócios ou acionistas do devedor e qualquer credor. Então, são 5 os legitimados. Muito bem, interposta essa impugnação, que deverá observar os mesmos requisitos de qualquer petição inicial, previstos lá no procedimento comum, rito ordinário, no Código de Processo Civil, será aberto, então, o prazo para que o credor, cujo crédito foi impugnado, apresente contestação em 5 dias. Apresentada a contestação pelo credor impugnado, abre-se, então, um prazo comum de 5 dias para manifestação tanto do devedor como do comitê de credores. E finda esse prazo, com as manifestações já do devedor e do comitê, aí, então, se abre um prazo de 5 dias para que o administrador judicial apresente um parecer sobre o crédito impugnado, para o qual ele poderá, inclusive, se valer de profissionais especializados. Então, esse é o procedimento dessas impugnações, que está previsto basicamente nos artigos 13 a 15 da Lei 11.101 de 2005. Se vocês continuarem aí nos meus slides, vocês vão verificar na outra página que depois que essas impugnações estiverem todas autuadas, lembrando um detalhe que me escapou, mas que eu devo dizer agora, é o seguinte: para cada credor será aberta uma impugnação. Mas se vários credores impugnarem o mesmo crédito, aí sim essas impugnações todas tramitarão juntas. Isso também está lá nesses artigos aos quais me referi, artigos 13 e 15 da Lei 11.101. Diante dessas impugnações postas, o juiz terá que fazer o seguinte: primeiro, aqueles créditos que constaram daquela lista inicial lá, que o devedor em regra apresenta junto com a inicial da falência ou da recuperação judicial, ou eventualmente o próprio administrador, caso o devedor não apresente, ainda que sob pena do crime de desobediência, junto com as habilitações e com as divergências não impugnadas, já serão, então, incluídos no QGC. O que é mesmo o QGC, gente? Quadro Geral de Credores. Com relação àquelas impugnações que o juiz julgar que já tem condição de decidir, tendo em vista as provas que já foram carreadas aos autos, ele as decidirá. Em relação às demais, que demandem instrução probatória, dilação probatória, ele, então, poderá até designar uma audiência de instrução e julgamento, e depois também decidirá. Depois que o juiz tiver decidido todas essas impugnações, dentro de 5 dias, o nosso administrador judicial, nosso bom e diligente administrador judicial, fará, então, publicar um edital contendo um quadro geral de credores. E esse quadro geral de credores conterá
Tudo isso. Os créditos que não foram impugnados, nem que os créditos para os quais não foram apresentadas divergências, os créditos para os quais não houve questionamento, e inclusive aqueles que foram mantidos, alterados após o julgamento das impugnações na fase contenciosa. Esses créditos todos estarão ali. Mas, além deles, no caso da falência, por exemplo, o que mais que tem que estar no quadro geral de credores? Os créditos fiscais. Por que os créditos fiscais? Por expressa disposição do artigo 87 do CTN, os créditos fiscais não se sujeitam à habilitação, em falência ou recuperação judicial e, portanto, devem ir diretamente compor o quadro geral de credores, mesmo porque, no caso do crédito tributário, ele também goza da presunção de liquidez e certeza depois que ele estiver inscrito em dívida ativa. Sobre ele, nós conversamos muito quando nós tratamos daquelas ações que se suspendem ou que não se suspendem durante no curso da recuperação judicial. No caso do crédito tributário, ele está lá no artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 11.101. Outro crédito que também vai direto para o quadro geral de credores são os créditos trabalhistas que foram objeto de reclamações na Justiça do Trabalho. Porque quando essa ação for julgada, se ela for julgada procedente, o juiz terá que liquidá-la, liquidar os créditos. Uma vez liquidados, os créditos já vão também direto para o quadro geral de credores. E no caso dos créditos trabalhistas, também nós vimos no artigo 6º, parágrafo 2º e 3º da Lei de Recuperação de Empresa. E outro que também estava nessa mesma situação, mas no artigo 6º, parágrafo 1º e parágrafo 3º, são os créditos de ações que já tramitavam anteriormente a propositura da recuperação judicial, mas que demandavam quantias ilíquidas e, ao fim e ao cabo, são liquidadas no juízo onde originalmente foram propostas as ações. E aí, quando se chega no valor, também vai para o quadro geral de credores. Muito bem. Então, continuando aí no nosso esquema, vocês têm aí o quadro geral de credores com os créditos não impugnados, os créditos fiscais, os créditos reconhecidos judicialmente, mas também estarão aí, sobre eles eu ainda não teci nenhum comentário, os créditos que já tivessem sido habilitados em prévia recuperação judicial que tivesse sido convolada em falência. Vocês sabem que a recuperação judicial, se, por exemplo, o seu plano de recuperação judicial não for cumprido, ela pode ser convolada em falência. Então, não há sentido, feriria a lógica, o princípio da celeridade processual, o princípio da economia processual, que um crédito que já passou por todo esse procedimento de verificação na recuperação judicial, ter que ser submetido outra vez ao mesmo procedimento agora na falência que sucede à recuperação judicial. Então, é óbvio que esses créditos lá habilitados permanecerão habilitados na falência que se segue. E, por fim, também, nós temos que dizer aqui das habilitações retardatárias. O que são as habilitações retardatárias? Veja, o que nós conversamos? Que uma vez publicada a sentença que defere o processamento da recuperação judicial ou a sentença que decreta a falência, abre-se um prazo de 15 dias para que os interessados habilitem ou apresentem divergências em relação aos seus créditos. Muito bem, mas pode acontecer de o credor perder esse prazo. E aí, perdeu, vai ficar haver navios? Não, isso não vai acontecer. Ele poderá interpor um procedimento judicial que também vai ter a mesma natureza da impugnação, ou seja, de ação incidental, até a homologação do quadro geral de credores. Porém, se ele perder também esse prazo, ele poderá continuar fazendo, porém não será mais como não obedecerá mais o procedimento da impugnação, mas sim o procedimento comum previsto no nosso Código de Processo Civil. Agora, devo lembrar a vocês que quanto mais tempo o credor leva para
comparecer aos autos, principalmente da falência, para habilitar o seu crédito, menores vão ficando as suas chances de receber o seu crédito, porque na falência, por exemplo, se houver rateios parciais e o crédito daquele credor retardatário não estiver habilitado no quadro geral de credores, ele vai deixando de participar desses rateios. Tudo isso vocês poderão ver com mais calma quando vocês fizerem a leitura dos artigos 7º a 20 da Lei 11.101, lerem a apostila que eu estou disponibilizando no portal, assim como também o esquema, a qual eu já me referi diversas vezes, sem prejuízo de buscarem também doutrina, conforme nós já orientamos no nosso plano de curso. Nós temos lá tanto a bibliografia básica como a bibliografia complementar. Então, qualquer bom livro de doutrina trará para vocês aí maiores esclarecimentos sobre o tema. E eu aconselho vocês que façam uma leitura. Bom, então essas habilitações retardatárias e essas impugnações também comporão o quadro geral de credores assim que elas forem decididas, evidentemente, não é? E essa composição do quadro geral de credores está no artigo 18 da Lei 11.101 de 2005. Por fim, mas não menos importante, nós temos ainda que tratar aqui da ação de retificação do QGC, que está prevista lá no artigo 10, parágrafo 6º, e no artigo 19 da Lei 11.101 de 2005. É uma ação que tem uma legitimidade um pouco diferente da impugnação, sobre a qual nós acabamos de tratar. Por quê? Porque aqui quem são os legitimados são o administrador judicial, o comitê de credores, o próprio credor e o Ministério Público. Vejam que aqui não está incluído o devedor, nem os seus sócios ou acionistas. E o motivo é bastante simples. O fundamento que autoriza a interposição dessa ação, muitas vezes, está relacionado com alguma conduta ilícita do falido ou de seus sócios. Vejam bem, qual é o objeto dessa ação de retificação do quadro geral de credores? A inclusão, a exclusão ou outra classificação e retificação de crédito por falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documentos ignorados. Então, não abriu o legislador oportunidade ao que o devedor arguísse essa ação de retificação do QGC. E ela só pode ser interposta depois da homologação do QGC. É lógico, né? Se o objeto dela é retificação do QGC, antes da homologação do quadro geral de credores, não é possível a interposição dessa ação. Ela será proposta no mesmo juízo onde tramita os autos da falência ou da recuperação judicial, com exceção dos créditos trabalhistas, cuja competência é do juízo trabalhista, se for um crédito que foi discutido judicialmente, né, gente? Lembrando bem isso. E para que o interessado tenha direito de retificar esse quadro, ele vai ter que apresentar uma caução, não é para que ele tenha direito de retificar, desculpa, é para que ele tenha direito de ser pago do crédito impugnado, ele terá que apresentar uma caução no mesmo valor do crédito. Então, também para que se garantir os interesses de todos os credores, mas em face disso pode ser que algumas vezes essa ação não seja de muita utilidade. Muito bem, vejamos o que nós temos aqui. Acabamos. Agora é só mesmo a nossa verificação, as nossas referências bibliográficas que estão elencadas ao final do nosso organograma, do nosso esquema. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham compreendido. A aula está gravada, quem achar que vale a pena pode até assistir de novo, porque, às vezes, pode clarear melhor para vocês. De qualquer maneira, eu estarei em chat
ou fórum de discussão, possivelmente um fórum de discussão no nosso portal acadêmico, no dia em que esse tema for tratado, mas eu avisarei a todos com antecedência do dia e do horário, a fim de que vocês possam não só esclarecer dúvida, mas também participar, questionar. E é isso, gente. Então, eu fico esperando vocês lá no nosso portal. Muito boa tarde, até um próximo encontro.